Boa noite a todos. Espero que me consigam ver e ouvir adequadamente. Saúdo todos aqueles que já entraram, aqueles também que foram entrando, aqueles que me deixaram aqui algumas observações, algumas questões, muitas delas muito interessantes para podermos refletir todos aqui em conjunto, que eu acho que para todos os efeitos é extremamente importante. Saúde também todos aqueles que depois, a posteriori, vão acabar por ver uh, todo este direto, que, a meu ver, será um direto que é pertinente sobre um tema que nos afeta a todos de certa forma. Eu julgo que estiveram todos atentos àquela que foi a Conferência de Segurança de Munique. Nem sempre se presta atenção a este evento, mas a verdade é que ele já se realiza anualmente desde 1963, portanto podemos falar que esta foi a 61ª edição. Portanto, estamos a falar já há muitos anos que começou esta esta conferência de segurança de Munique, e que acabou por ter, eu diria provavelmente, se calhar nos últimos 20 anos, pelo menos já neste século, aquela que terá sido a cimeira mais emblemática de todas elas, terá sido a cimeira de 2000, a conferência de 2007. Conferência essa em que Vladimir Putin fez o famoso discurso sobre o mundo multipolar, e que ainda hoje continua a ser muito recordado e muito revisitado. Muito obrigado, Sr. Nelson Neto, por ter estado atento ao vídeo do Viktor Orbán e da Hungria. Depois falarei mais qualquer coisa aqui sobre isto. Mas o discurso de 2007 de Vladimir Putin acaba por ser o discurso que marca uma mudança de rumo definitivamente por parte da Rússia, no sentido de ter proferido um discurso absolutamente contundente, diria assim, e sobretudo, exatamente, eu peço-vos que, assim daqui o que o Sr. Filipe Machado sugere, que se forem deixando o vosso like, o vosso gosto, isso de certa forma ajuda a promover o canal, ajuda a dar-lhe ainda mais visibilidade, e se puderem, todos aqueles que estão aqui presentes, ir dando o seu gosto, tudo isso acaba por ser importante para ajudar a promovê-lo. Mas diria eu que naquele discurso de 2007, Putin de facto condenou veementemente a posição dos Estados Unidos no sentido de tentar criar um mundo a seu favor, totalmente a seu favor, mas disfarçado ou maquilhado, por assim dizer, de um mundo que promove os valores democráticos, e também de serem os Estados Unidos que tentam, para todos os efeitos, aproveitar-se dos fóruns internacionais para conseguir ter as decisões que querem apenas favoráveis aos seus interesses, em vez de procurar, basicamente, a formação de consensos e a formação de decisões que verdadeiramente represente a maioria dos povos mundiais, e não necessariamente aqueles que são os interesses dos Estados Unidos. E esse discurso de 2007, ainda nestes dias, foi recordado, portanto, na passada sexta-feira e o dia de hoje, acabou por ser tremendamente recordado, porque é um discurso que continua presente, e que quem quiser estar atento e quem quiser conhecer aquilo que a Rússia pensa desde há muitos anos, sobretudo desde o pós-Boris Yeltsin, relativamente à ordem internacional, então acaba por ter aqui mais um exemplo, neste discurso de 2007, sobre efetivamente aquilo que está errado e aquilo que contribui para que a ordem internacional seja disfuncional quase 80 anos após o final da Segunda Guerra Mundial e o início, a entrada em funções da Organização das Nações Unidas. Acho que foi esse discurso de 2007, de facto, no mínimo, nos últimos 20 anos, é o mais importante, já neste século. E aqui o Sr. Filipe Machado, por exemplo, pergunta-me se Portugal passou a ser alvo de eventual arma nuclear após o envio dos Leopards e a condecoração do Volodymyr Zelensky. Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que não. Acho que Portugal torna-se apenas um alvo na qualidade, muito mais que na qualidade de membro da NATO,
do que propriamente pelo fornecimento dos Leopards ou até mesmo pela condecoração absolutamente artificial e estéril que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou relativamente a Volodymyr Zelensky. Mas Portugal, aliás, os russos não têm, e o poder russo não tem rigorosamente nada contra Portugal. Pelo contrário, Portugal faz parte da estratégia de criar uma sociedade sem barreiras, pelo menos comerciais e também políticas, no sentido de ligar Lisboa a Vladivostok. Portanto, é sempre referido, ainda no contexto desta cimeira de segurança, desta conferência de segurança de Munique, foi referido outra vez a Lisboa, a Europa de Lisboa a Vladivostok. E fazer Portugal um alvo, verdadeiramente, eu julgo que não seria por isso. Portugal poderá tornar-se um alvo se a NATO for envolvida em qualquer tipo, diretamente, em qualquer tipo de hostilidades contra a Rússia. A partir daí, sim, Portugal é um alvo, e é um alvo tão alvo e tão prioritário como será a Itália, como será a Grécia, como serão outros até mais perto da Rússia. Portanto, mas a verdade é que nós, relativamente a Portugal, nós tivemos, de facto, temos a virtude de não sermos mal vistos, talvez pelo facto também de não termos uma campanha propriamente ofensiva junto dos interesses russos. Portanto, nós basicamente seguimos o rebanho, é seguir o rebanho, porque é sempre aquela velha mentalidade portuguesa de que para onde os outros vão, bom, pelo menos é a opção mais segura, nós não devemos romper muito aquela tentação de aquela unidade que existe, mesmo quando a unidade está errada, nós devemos fazer como os Lemmings, que é um mito, mas é um mito que existe para todos os efeitos, nós devemos fazer como os Lemmings fazem, que é basicamente seguir rumo ao abismo com os outros todos. Portanto, os outros seguem, nós vamos atrás. É tão simples quanto isso. Mas voltando outra vez à conferência de segurança de Munique. É importante nós termos em atenção, desde logo, alguns aspectos, eu diria, gerais, relativamente a uma espécie de balanço que nós podemos fazer desta conferência de segurança de Munique, da edição de 2023. A primeira delas é que centrou-se basicamente toda esta intervenção, toda esta conferência na Rússia, na questão da Rússia, sendo que se a Conferência de Munique, de Segurança de Munique, não tem de ser obrigatoriamente realizada em Munique, mas pelo menos na Baviera pode acontecer e ser realizada noutras cidades, numa qualquer cidade bávara. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que, relativamente a este tipo de balanço, era suposto que os líderes mundiais que ali estiveram reunidos, e eu estive a ver as cerca de 30 páginas com os nomes dos convidados todos que integraram a lista de participantes, desde logo acho de péssimo tom que sejam convidados 3 personalidades russas que são consideradas dissidentes, como, por exemplo, Kasparov. E Kasparov tem tanto de político como, não sei. Portanto, basicamente, Kasparov não consigo compreender qual é que é a relevância de ter uma pessoa como o Kasparov e ter outros 2 dissidentes também que ali estiveram presentes nessa mesma cimeira. De Portugal, tanto quanto sei, tivemos apenas o diretor-geral dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, do CIED, portanto, só o diretor-geral do CIED é que marcou presença, Carlos Alberto Lopes Pires, portanto, pelo menos é o único nome que consta na lista, na tal lista de 30 páginas repleta de convidados. Claro que depois nós temos no meio desta lista um conjunto de personalidades como pessoas que dirigem órgãos ou grupos de reflexão, os think tanks, os salas de think tanks, também de ONGs, temos indivíduos ligados ao poder local, ou seja, temos muita gente ligada ao mundo empresarial, mas basicamente isto concentra essencialmente um conjunto significativo de pessoas que integram o chamado Bloco Ocidental, por assim dizer. Aliás, é até curioso que relativamente a convidados da Ucrânia foram convidados e foram participantes
os dois irmãos Klitschko, portanto, quer Vitaly Klitschko, que foi um dos mentores e um dos líderes do golpe de Estado do Euromaidan e atual presidente da Câmara de Kiev, e, por outro lado, também o seu irmão Vladimir Klitschko, que na qualidade de presidente da Fundação Klitschko. Portanto, é curioso, os dois irmãos foram viajar lado a lado, para estas coisas já sempre. Depois também tivemos como convidados, por exemplo, estou aqui a ver assim, completamente ao calhas, vários convidados, que tivemos, por exemplo, a presidente da comunidade judaica de Munique, por exemplo. Isto é para vocês verem que o facto de nós termos uma lista de 30 páginas repleta de convidados não significa que estão aqui convidados do mundo inteiro. Pelo contrário, volto a insistir. Todos aqueles que constam aqui como sendo os representantes, ou pelo menos os convidados, a maioria deles são essencialmente pessoas que estão ligadas a países ocidentais, a estruturas de poder ocidentais, ao mundo empresarial ocidental. Portanto, este é basicamente o resumo que eu vos posso fazer. Mas é curioso que, no meio de tudo isto, nós tínhamos tido uma cimeira, uma conferência, digo, que em vez de abordar todos os problemas à segurança a nível mundial, como é de facto esse o propósito da Conferência de Segurança de Berlim, tudo se resume à Ucrânia e a espaços. Tivemos aqui uma outra boca, sobretudo dos Estados Unidos, relativamente, e até do Japão, relativamente à situação dos famosos objetos voadores não identificados nos respectivos territórios, em que também foram feitas críticas e acusações à China, mas isto foi muito pontual, de resto tudo se focou na Ucrânia. Ou seja, a partir do momento em que tudo se foca no conflito da Ucrânia e se evita a abordagem a um conjunto de outras ameaças a nível mundial, isto demonstra claramente a intencionalidade de uma agenda claramente voltada para ameaças àquilo que se entende ser os interesses do mundo ocidental. Isto é discutível, este conceito, mas a verdade é que foi isso que aconteceu. E depois é curioso ainda outra coisa, é que basicamente todos falam nas relações com a Rússia pós-Putin e com a Rússia e a abordagem que se deve ter à Rússia enquanto Putin lidera o poder. Ou seja, isto parece um pouco contraditório, porque nós ouvimos durante muito tempo que afinal Putin é um fantoche, Putin é instrumentalizado por uma elite oligarca e militar da Rússia, e que Putin apenas é o porta-voz e que Putin na prática não manda grande coisa. Já ouvi isto de vários lados, de que Putin, no fundo, é aquele que interessa representar um conjunto de interesses e depois toda a gente reconhece a importância e a liderança que Putin tem para, não só para a Rússia, mas como para a ordem internacional. Porque vejo muita gente a dizer que com Putin é muito difícil de conseguir lidar com ele, é muito difícil de falar com ele, portanto, é muito complicado. Nós podemos falar numa Rússia que neste caso seria durante e pós-Putin, portanto, que é disso que se está a falar, mas parece-me que os discursos se centraram muito neste tipo de abordagens. Ou seja, as pessoas entendem que se Putin sair, portanto, o que também parece ser paradoxal face a muitos discursos, que é, se Putin sair, vem um igual ou pior do que ele, ou vai-se manter a mesma linha. Eu ouvi isto também já muitas vezes ao longo destes últimos meses, e agora, de repente, toda a gente fala que tem de lidar com a Rússia, mas com a Rússia quando Putin sair. Portanto, ou seja, reconhecendo que Putin, de facto, é quem lidera o poder político na Rússia e não é o fantoche de ninguém. Portanto, decidam-se sobre qual é, que é a perspectiva que querem da Rússia e qual é, que é a perspectiva que têm também de Putin, qual é, que é a importância que ele verdadeiramente tem, porque se Putin sai do poder, e mais tarde ou mais cedo vai ter de sair, nem que seja por causas naturais, vai ter de sair do poder, ou por causas também provocadas por terceiros, portanto, tudo isto são hipóteses para Putin sair do poder. Quando nós falamos deste tipo de fenómeno, nós temos de saber quem é que virá a seguir. Porque senão isto muitas vezes é um pouco aquele ditado, depois de mim virá, quem de mim bom fará. É assim uma coisa, o adágio popular. Portanto, temos de pensar quem é que vem a seguir. Porque, por exemplo, o Ocidente
nesse aspecto, tem cometido erros atrás de erros, e já que o Ocidente fala tanto do pós-Putin, eu lembro-me que, por exemplo, falava-se muito do pós-Milosevic na Jugoslávia, falou-se também muito do pós-Saddam Hussein, e depois tudo aquilo que veio a seguir, todos nós sabemos muito bem o que foi e aquilo que tem sido até o momento. Portanto, vamos ter cuidado quando falamos na necessidade, ou quando pelo menos os países ocidentais falam na necessidade de expulsar Putin, e em ver que depois de Putin a Rússia subitamente vai transformar-se naquilo que o Ocidente quer que ela seja já há muitas décadas, que é numa Rússia completamente woke, completamente vendida àqueles que são os novos valores ocidentais, seja lá isso o que for, e a verdade é que o discurso da Conferência de Segurança de Munique esteve muito centrado na abordagem antes de Putin partir e na abordagem que deve ser tida após Putin abandonar o poder. Estamos a falar aqui de situações muito críticas, muito específicas e muito curiosas para todos os efeitos. Depois é também de assinalar que os discursos, basicamente, que a esmagadora maioria dos líderes ocidentais acabaram por ter, eles parecem representar mais desejos do que propriamente, e pretensões, sonhos, do que propriamente uma confiança de materialização de um determinado cenário. Isto porquê? Porque, para todos os efeitos, as pessoas todas parecem estar, pelo menos a esmagadora maioria, parece estar unida no bem comum, ou seja, é preciso que, num fim comum a todos, ou seja, todos querem, pelo menos a esmagadora maioria daqueles que falaram, querem que a Rússia perca e querem que a Ucrânia ganhe. O problema é depois como é que se vai materializar todas essas coisas. E ao mesmo tempo existe, até de certa forma, como é que se vai chegar ao fim. Quanto aos meios, parece que existe uma pura divergência entre os vários atores que estão ali presentes. Enquanto for assim, parece-me difícil de haver algum tipo de consenso verdadeiramente formado, ao contrário de tudo aquilo que se diz nos órgãos de comunicação social e pelo poder político, no sentido de estamos todos unidos, nós ocidentais estamos todos unidos para conseguir travar Putin. O problema não é o objetivo que se quer pretender. O objetivo é a forma como se consegue atingir aquele fim. E é aqui que, se nós não temos uma solução, não estou propriamente a dizer que estou a apoiar qualquer agenda que seja, mas estou a dizer, se nós temos uma determinada forma de alcançar, ou queremos um resultado, mas se depois nós não conseguimos sequer chegar a acordo sobre como é que vamos chegar àquele resultado, então eu lamento dizer, mas aquele resultado dificilmente acontecerá. Ou só acontecerá se for de forma absolutamente acidental. Porque não posso eu dizer que quero sentar-me à mesa com Putin e negociar a paz com Putin, e depois ao mesmo lado ter um parceiro que diz nós temos de entregar armas à Ucrânia e temos de obrigar a Rússia à derrota total. É compatível. Agora, os dois têm em comum e em simultâneo o quê? Querer travar a Rússia. Mas isso não chega. É preciso saber como é que se vai lá chegar, e para isso é preciso haver um consenso, e esse consenso não existe. E depois é curioso até, porque existe uma certa dose de realismo e de confirmação de que os desejos, de que os sonhos podem não acontecer como realmente todos ou cada um quer, porque, por exemplo, nós vimos que o ministro da Defesa britânico, Wallace, portanto, que concedeu uma entrevista concedeu não, pelo menos falou à Der Spiegel, e disse que a Ucrânia só vai receber os Eurofighters modernos só quando terminar o conflito atual com a Rússia. Ou seja, quando é que isso será? Ao mesmo tempo, existe a noção de que não poderá durar muito, mas que, ao mesmo tempo, a Ucrânia vai continuar a lutar coxa, e bastante coxa, portanto, já sem duas pernas e só com um braço, vai continuar a tentar resistir, portanto, não vai ter o apoio que se calhar muitos pretendem. Ou seja, muita gente só está a pensar recorrer e apoiar verdadeiramente a Ucrânia em termos de armamento, quando tiver a certeza de que a Ucrânia já está estabilizada, já sabe o que é a Ucrânia, já sabe o que é a Ucrânia após conflito, e só nessa altura é que poderá haver uma decisão. Portanto, e tudo isto demonstra que o Ocidente, na verdade, não sabe aquilo que verdadeiramente quer. Quer dizer, tem um sonho, mas tem que pensar como.
eu quero uma casa, mas como é que eu vou construir a minha casa? Como é que eu vou comprar a minha casa? Bom, há pessoas que pensam, olha, se calhar tenho de assaltar um banco, mas depois há outros que dizem, não, tens de trabalhar muitos anos e talvez daqui a não sei quanto tempo vais ter a tua casa. Bom, vais pedir um empréstimo. Ou seja, não existe um entendimento quanto à estratégia comum. E depois, um último marco que eu gostaria de deixar sobre esta conferência de segurança de Munique é que, com base em todas as declarações que pudemos assistir, fica a sensação de que Zelensky vai ter uma derradeira oportunidade para mostrar que a Ucrânia pode continuar a prolongar e a perpetuar este conflito e esta estratégia de resistência à incursão russa e que, eventualmente, após o fim, se for mal sucedido, Zelensky, com este contra-ataque, muito provavelmente o Ocidente, sabendo que não tem mais capacidade para continuar a alimentar uma campanha que não traz resultados e que está a desmilitarizar na prática a NATO, que a partir daí o Ocidente poderá ter de fazer cair Zelensky. Portanto, fica a noção de que Zelensky vai ter uma última oportunidade para conduzir esse contra-ataque a larga escala e que vai ter de apresentar resultados, custe o que custar, para todos os efeitos. Muito bem, eu agora para já, e a prova relativamente daquilo que eu tinha dito, que era outro aspecto que eu também gostaria de frisar, que é o facto de nós olharmos para algumas declarações que permitem ver como existem aqui visões e abordagens completamente antagónicas relativamente a como conseguir impedir a Rússia de concretizar os seus desejos. Desde logo, nós temos, claro, Zelensky. Zelensky veio dizer que a Rússia é o Golias e que o Golias vai cair este ano e que querem conquistar a Crimeia e que o Zelensky representa, ou que a Ucrânia representa os Davids unidos deste mundo que devem derrotar os Putins do mundo. Portanto, Zelensky teve uma frase assim, uma expressão assim deste género. Depois tivemos também Olaf Scholz, que disse que a precaução é sempre melhor do que as decisões precipitadas e a união é sempre melhor do que atuar sozinho. E depois, o próprio Scholz disse que não há nenhum plano para conter uma potência nuclear, travando-se de travar uma guerra imperialista de agressão aqui em solo europeu e tornou-se vital, mesmo assim, para a resolução de todo o conflito, evitar a escalada não intencional, o que exige a ponderação das declarações e das decisões que são ditas e que são tomadas. Depois tivemos também Emmanuel Macron, que disse que devemos acreditar coletivamente na nossa capacidade de resistir, a Rússia não pode e não deve vencer esta guerra, o ataque russo deve falhar, mas, ao mesmo tempo, diz que não concorda com uma Rússia que fique completamente também dizimada e que não seja uma Rússia viável para o futuro. Portanto, é preciso definir isto. E depois nós temos também o Stoltenberg, que diz que o secretário-geral da NATO, que veio dizer que alguns estão preocupados que o nosso apoio à Ucrânia pode aumentar. E ele depois diz assim, deixem-me dizer-vos, não há opções sem riscos, mas o maior risco é o risco de Putin vencer. Portanto, se Putin vencer na Ucrânia, o sinal que é dado para os outros líderes autoritários é que eles podem usar a força para conseguirem o que querem. Ou seja, nós temos perspectivas que vão desde o uso da máxima força até outros que dizem vamos ter calma, vamos tentar decidir, nós não podemos fazer isso à Rússia, a Rússia não pode perder assim, a derrota tem de ser diferente. Portanto, depois tivemos ainda o Anthony Blinken, que também com uma declaração, já entrando aqui em algumas intervenções individuais, o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que veio dizer algo também muito curioso, porque ele foi questionado sobre como é que ele via, o que é que ele via como sendo uma vitória da Ucrânia. E aquilo que Blinken disse foi, basicamente, que ele não soube responder. Ele podia também ter um discurso mais contido e poderia ter tido um discurso muito mais acutilante. E Anthony Blinken, aquilo que teve foi uma intervenção no sentido de dizer vitória caberá aos nossos irmãos ucranianos decidir o que é a vitória. Isso fica bom. Ok, então estes ucranianos decidirem de repente que vão entregar tudo aos Estados Unidos. Isso pode ser considerado uma vitória? Não me parece que quem investe tanto no armamento e da resistência de Kiev subitamente possa dar-se ao luxo de aceitar como uma vitória os ucranianos entenderem, bom, ok, então preferimos a paz imediata a qualquer tipo de reivindicação territorial. Não me parece que isso possa acontecer dessa maneira,
mas Blinken respondeu desta forma, ou seja, mesmo Washington já não tem uma capacidade tão categórica de querer impor uma vitória e de exigir uma vitória que deixa a Rússia completamente de rastros, excetuando naturalmente os próprios ucranianos, e também o Dmitry Kuleba, que além de insistir nos aviões, no armamento, dê-nos armas, dê-nos armas, dê-nos armas, dê-nos armas, ou seja, a K7 continua a repetir aqui a exaustão, dê-nos aviões, dê-nos aviões, dê-nos aviões, ou seja, este discurso continua aqui em repetição permanente. Claro que o melhor que conseguiu receber foi do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak a garantia de que a Ucrânia iria receber armas de longo alcance e também no sentido de se dar formação aos pilotos da Força Aérea Ucraniana para terem habilidade para tripular determinados aviões de guerra, de militares, mas à margem disto, toda a gente sabe muito bem que todos estes aviões que são exigidos, não só por Dmitry Kuleba, mas também por um conjunto de outros governantes ucranianos, isto não é só tomem os aviões. É preciso dar-lhes formação, é preciso dar-lhes treino, eles têm de estar totalmente confortáveis com o tipo de manobras, porque vão combater contra pilotos experientes. E se vão combater contra pilotos experientes da Força Aérea Russa, quer dizer, se quiserem ser completamente dizimados com facilidade, então ensinem-nos apenas a pilotar e lá vão eles e boa sorte. Mas não é assim. As coisas demoram tempo e o facto de o treino demorar tempo faz acreditar que, se nem isso é assumido diretamente, e isto não invalida que esse treino, que essa formação não estejam a ser dados a ucranianos no imediato, mas sem que ninguém saiba disso, porque pode ser, de facto, algum tipo de operação ou de missão confidencial que esteja em curso. Os russos estão desconfiados que isto pode, de facto, estar a acontecer, para tentar criar nos russos uma espécie de excesso de confiança que os possa levar a arriscar incursões pela via aérea. E depois, basicamente, podem vir a acabar por ser surpreendidos com a capacidade que, afinal, os ucranianos possam vir a demonstrar, porque, entretanto, podem ter vindo a ser treinados ao longo do tempo e, subitamente, podem estar capazes de poder pilotar um avião e de o utilizar contra interesses russos. Mas, portanto, nós falamos aqui um pouco deste tipo de intervenções. E depois, por exemplo, é muito interessante, eu gostava de facto de começar pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, a senhora Ana Helena Baerbock, que eu uma vez aqui até lhe atribuí a pasta da defesa, foi um engano meu. Foi quando a senhora disse que nós estamos em guerra com a Rússia. Portanto, esse acho que foi uma das grandes gafes que esta senhora alguma vez disse, porque podia ter custado caro pela forma como deixou todos os restantes parceiros. Ela depois teve de vir a público justificar o que é que quis dizer com isso, do estamos em guerra com a Rússia e tudo mais. Mas a senhora Ana Helena Baerbock é, na verdade, Ministra dos Negócios Estrangeiros e não Ministra da Defesa da Alemanha, e eu sei que eu disse erradamente que a senhora Baerbock era a Ministra da Defesa da Alemanha. Erro meu. Mas esta senhora teve declarações curiosas, porque foi abordada pela moderadora de um painel que ela integrou no dia de ontem, e a pergunta que lhe foi feita foi: é possível nós confiarmos que a Ucrânia pode estar segura com Putin no poder? Poderá vir a estar segura já no pós-conflito, mantendo-se Putin no poder? Uma pergunta bastante pertinente, uma pergunta muito bem feita, e a senhora Ana Baerbock diz: não, a Ucrânia não poderá estar totalmente segura com Putin no poder, a menos que Putin dê uma volta de 360 graus. Quer dizer, se Putin der uma volta de 360 graus, apreendi eu em geometria, quando ainda andava na escola, que a volta de 360 graus coloca o objeto exatamente no mesmo ponto de partida. Coloca-o nas mesmas condições com que ele começou antes de dar a volta de 360 graus. Portanto, se a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha diz que a Ucrânia só está segura se Putin der uma volta de 360 graus, bom, então basicamente é dar uma carta branca a Putin para continuar a fazer aquilo que está a fazer, porque vai voltar ao ponto de partida, vai voltar exatamente ao estado em que estava. Naturalmente isto é uma gafe até que é dita muitas vezes pelas pessoas no dia-a-dia, a minha vida precisa dar uma volta de 360 graus. Não, isso é mau sinal.
é sinal que vamos voltar outra vez a ter exatamente o mesmo tipo de vida. Não, a nossa vida precisa de dar uma volta de 180 graus. Aquilo que ela devia ter querido dizer é que Putin precisa de dar uma volta de 180 graus. Porque quer dizer que fica no ponto completamente oposto àquele em que está. Isto para quem não conhece a expressão, eu julgo que toda a gente conhece a expressão, mas pronto, a senhora Helena disse que Putin precisava dar uma volta de 360 graus. Os russos, como é natural, pegaram nesta questão, riram-se bastante e fizeram inúmeras piadas sobre a senhora Ana Helena. E esta senhora Ana Helena Baerbock é também a mesma ministra dos Negócios Estrangeiros, que ainda o ano passado disse algo também verdadeiramente fascinante. Portanto, aquilo que ela disse foi que, por altura, também comentar este conflito atual entre a Rússia e a Ucrânia, a senhora Ana Helena disse que os russos não combatem apenas com tanques, como já faziam no século XIX. Portanto, agora sugerir que agora é uma guerra híbrida e que os russos não combatem neste momento apenas com tanques, como faziam no século XIX. Ora bem, importa recordar a senhora Baerbock que os tanques só começaram a ser usados em contexto de guerra a partir de 1916. Portanto, já em pleno século XX. No século XIX, não sei que guerra que ela aprendeu na escola, ou que ela estudou na escola, não sei o que é que lhe ensinaram na escola, mas tanques utilizados no século XIX, isso simplesmente não existia. E por falar em história e em reescrever a história, a senhora Primeira-Ministra da Estónia, Kaja Kallas, também teve uma intervenção muito interessante. Teve uma intervenção no sentido de dizer que quando a Estónia se tornou independente da Rússia, do projeto da União Soviética, que a Estónia reescreveu todos os manuais escolares relativamente à presença russa. Portanto, e é assim que as coisas se fazem. Basicamente, eu torno-me independente e a partir daqui não é que eu passe a complementar e a apresentar mais detalhes sobre a história. Não. Eu acabo por reescrever a história, foi assim que a senhora Kaja Kallas disse, eu reescrevo a história sobre a questão referente à Rússia. Portanto, eu a partir dali posso escrever o que bem quiser, que eu bem entender, para tentar mostrar que um determinado lado cometeu todo o tipo de atrocidades, mesmo que estejam a ser interpretadas numa perspectiva diferente. Portanto, o que diz tudo sobre o porquê de nós termos, muitas vezes, certo tipo de intervenções por parte dos países bálticos, e isto diz-me também sobre como é que as pessoas crescem no contexto e no país da União, digamos assim, daqueles que eram os países da antiga União Soviética. Uma outra intervenção também curiosa que eu gostaria de frisar foi a intervenção da senhora Primeira-Ministra da Finlândia, Sanna Marin, que veio ontem cheia de moral e cheia de vontade, pôr o peito para fora e peço que não interpretem isto como uma metáfora para o facto de ser uma senhora logo ter outro tipo de atributos que os homens não têm, nem sequer me estou a referir a isso, mas antes que me interpretem mal, portanto, estamos a falar de uma senhora, também se diz isto para os homens, portanto, põe o peito para fora, a barriga para dentro, e a senhora Sanna Marin veio dizer: nós devíamos ter respondido de forma mais dura por altura da Crimeia, quando a Rússia fez o que fez na Crimeia em 2014. E vamos lá ver. O que é que a senhora Sanna Marin queria ter feito aos russos em 2014, quando tanto François Hollande como Angela Merkel vieram dizer e vieram reconhecer que a única hipótese de poder salvar o que quer que fosse da Ucrânia foi, ou pelo menos a Ucrânia, como se conhece para o Ocidente, foi dar tempo através dos acordos de Minsk, porque caso contrário a Ucrânia seria totalmente dizimada pela Rússia. O que é que a senhora Sanna Marin acha que deveria ter sido feito? A senhora disse que não devia ter sido dada a mínima hipótese à Rússia na altura. Mas como é que iam fazer isso? Entrando a NATO diretamente em conflito com a Rússia? É para se ver o nível de noção que as pessoas que nos governam e as pessoas que nos dirigem têm deste tipo de conflitos. E do que é que realmente os está a rodear. Ainda assim estamos a falar da senhora Sanna Marin, que faz fronteira com a Rússia. Tinha uma obrigação adicional para ter uma sensibilidade diferente e, pelos vistos, esta senhora não aprendeu rigorosamente nada com a Angela Merkel. E nem sequer leu a entrevista que a Angela Merkel deu, ainda aqui há umas semanas, onde disse exatamente que o propósito dos acordos de Minsk foi apenas fazer a Ucrânia ganhar tempo. E ganhar tempo para poder ter a capacidade de alguma forma, poder resistir, porque naquela altura era incapaz. Aliás, naquela altura, o Donbass
pelo menos Donetsk, esteve muito à beira de cair para as milícias independentistas. Portanto, isto é um facto. E os acordos de Minsk, de certa forma, vieram evitar que a Ucrânia viesse a perder logo naquele momento a totalidade do Donbass. Isto é evidente. O que é que a senhora Sanna Marin queria fazer? Só que lá está. Não há nenhum jornalista que, na altura, quando ela diz este tipo de declarações, não há ninguém que a confronte no sentido de perguntar, então, mas o senhor tem noção dos riscos que isso iria trazer, quer para a Ucrânia, quer para os países da NATO? Ou seja, isto é mais uma demonstração em como aquilo que se discutiu foram ameaças ao Ocidente e não, aos interesses ocidentais e não necessariamente ameaças ao mundo como um todo, a um mundo multipolar, é ameaças a uma agenda. Aliás, não é por acaso que George Soros também foi convidado e falou nesta mesma conferência. Portanto, eu pergunto, o que é que o Sr. Soros foi eleito por quem? Por ninguém. O que é que o Sr. Soros tem de estar a falar numa conferência desta natureza? Ele representa quem em concreto? Representa os interesses. Representa os interesses do mundo empresarial, representa os interesses de uma agenda ocidentalizada que pretende universalizar, converter o mundo através da universalização de um conjunto de valores, que valores temos que colocar entre aspas. E, aliás, a propósito disso, já que eu estava a falar, o último direto foi sobre Viktor Orbán e que falámos também do George Soros, não é por acaso, e houve alguém que me alertou para isso no YouTube, e é verdade, eu na altura deixei passar isto, pelo menos parte da informação, porque subitamente, até há pouco tempo, a Ucrânia era o país mais corrupto da Europa. Agora, parece que a Ucrânia já não é o país mais corrupto da Europa, agora parece que o Transparência Internacional está a indicar que a Hungria é que é o país mais corrupto da Europa. Portanto, agora que Viktor Orbán tem uma maioria sólida no Parlamento, que consegue continuar a resistir a todos os avanços que vêm, incursões por parte desta agenda globalista, agora a Hungria é que passa a ser, por milagre, o país que é mais corrupto da Europa. Quem é que acredita nisto? Quem quiser acreditar nestes rankings, basta ver o último ranking que saiu da percepção de corrupção de 2022, em que a Ucrânia subiu mais 1 ou 2 pontos percentuais na lista, tornando a Ucrânia, entre aspas, para todos os efeitos, menos corrupta do que era em 2021. Alguém acredita nisto? Portanto, não é. Eu pelo menos não acredito nisso, mas quando nós olhamos para este ranking do Transparency International, vão ver a lista de doadores e a lista de padrinhos ou de parceiros do Transparency International. E encontram lá a Open Society Foundation de George Soros, portanto, sem qualquer surpresa. E estas coisas estão todas relacionadas. As pessoas dizem que são teorias da conspiração. Não. Isto são teorias da confirmação. E realmente são teorias da confirmação daquilo que, de facto, isto está documentado, está disponível publicamente. E eu pergunto outra vez, porquê é que George Soros tem de discursar na Conferência de Segurança de Munique como se fosse um chefe de Estado ou um chefe de governo? Não há ninguém, uma vez mais, que faça este tipo de perguntas e por isso é que eu digo que isto é o tipo de conferências que visam dar uma imagem para fora, mas de sentido único. Não se pretende refletir sobre os temas. Pretende-se transmitir mensagens e transmitir chavões. Depois, por acaso, não referi há pouco, já disse várias intervenções de alguns políticos europeus e ocidentais, mas eu esqueci-me de referir também uma intervenção que eu acho que é talvez das mais sensatas, que é do presidente da Chequia, Petr Pavel, que por acaso até foi ex-general NATO, e que ele veio dizer que o sonho de recuperar o território todo para a Ucrânia pode ter um custo insuportável para a própria Ucrânia. Porque isso significa que a Ucrânia vai ter de lutar para conseguir recuperar esse território e que, ainda que o consiga, é de questionar se o conseguirá todo algum dia e se o pouco que conseguirá, se efetivamente vai valer a pena lutar por ele, considerando o tremendo sacrifício que tem de ser feito. Pedro Pavel, lá está, uma das vozes talvez mais sensatas e realistas. Isto é uma questão absolutamente realista para pôr as pessoas a pensar. Mas, a meu ver, o verdadeiro prato forte foi a intervenção mais que aguardada de Kamala Harris. A vice-presidente dos Estados Unidos teve uma intervenção muito curiosa. Quase víamos as lágrimas a escorrerem pelo rosto.
portanto, com a forma apaixonada com que Kamala Harris transmitiu e entregou, por assim dizer, isto é uma tradução direta do Delivered Speech, e pronto, com que ela fez o seu discurso. E é curioso porque a senhora Kamala Harris, a páginas tantas, veio falar do facto de o governo dos Estados Unidos oficialmente declaram que os russos cometeram crimes contra a humanidade na Ucrânia. E depois dá vários exemplos. Fala nos casos de Bucha, fala num conjunto de outros exemplos, e chega a citar o caso de uma menina de 4 anos que foi abusada sexualmente, terá sido abusada sexualmente por militares russos. Vamos lá ver. Ponto número 1. De onde é que vem este suposto crime de violação dessa menina? Nós tivemos conhecimento deste ato, entre aspas, ou deste facto que importa investigar e que importa provar, através de o representante da Missão das Nações Unidas para a Ucrânia, e que, para já, um senhor norueguês, logo por aí vemos a forte inclinação ocidental, e eu não estou com isto a dizer que os crimes não aconteceram. O que eu quero dizer é que os crimes têm de ser investigados, mas tem de haver também outra coisa que a senhora Kamala Harris esqueceu, tem de haver contraditório. E as provas têm de ser analisadas e tem de se visitar o terreno, recolher provas, não é a Procuradoria-Geral da Ucrânia a entregar as provas que quer que o Ocidente e que as Nações Unidas vejam. É muito diferente, estamos a falar de coisas diferentes. A justiça à la United States of America, ou Made in USA, esse tipo de justiça diz que pode haver decisões completamente arbitrárias e que a justiça pode ser negociada e depois ponderam-se os interesses e uns são culpados e outros são absolvidos. Não há contraditório, é quase um julgamento, muitas vezes kafkiano, absolutamente kafkiano, por mais que se prove o contrário, há uma convicção que não consegue ser desfeita, e esta é a justiça dos Estados Unidos. Aliás, isto é um caso caricato de termos um governo a declarar oficialmente que um outro governo que tem a mesma importância em termos de igualdade de soberanias cometeu crimes contra a humanidade. Disse a senhora Kamala Harris. Portanto, se o governo, isto demonstra desde logo a arrogância, a prepotência com que os Estados Unidos têm liderado o mundo desde há várias décadas, no sentido de entenderem que a sua forma de ver o mundo é que é a forma correta, e isto só acaba por dar mais razão e por confirmar o discurso de Putin na Conferência de Segurança de Munique de 2007. Foi no seu último ano do seu segundo mandato, antes de dar o lugar a Dmitry Medvedev. E é curioso porque a senhora Kamala Harris, portanto, o governo dos Estados Unidos é que declara oficialmente, parece quase que estamos a dizer, a partir de agora, declara um período de luto nacional pela morte do não sei quanto durante 3 dias. Ou seja, o governo dos Estados Unidos é que se acha no direito de declarar oficialmente que a Rússia, um outro Estado soberano com o mesmo grau de soberania e importância que os Estados Unidos, cometeu crimes contra a humanidade. E depois cita um conjunto de coisas, incluindo este crime contra a menina de 4 anos, que foi dito num discurso, na altura numa apresentação à comunicação social em meados de setembro, foi dito que foram cometidos vários tipos de crime pelos russos, nomeadamente até crimes sexuais, e que compreenderam pessoas com idades que foram dos 4 anos de idade até aos 82. E a senhora Kamala Harris, e atenção, as Nações Unidas não apresentaram qualquer documento onde dissessem de onde é que era a menina, se era uma menina ou se era um menino, não disseram sequer qual era a localidade, portanto a sua proveniência, não indica sequer como é que chegaram à conclusão que tinham sido os russos a fazer isso, porque parece-me que a única prova possível a fazer no caso destes, sobretudo ao fim de algum tempo de ocorrência do crime, só pode ser através da prova testemunhal. Como é que se consegue perceber que, mesmo que se recolha o ADN, como é que se consegue recolher ADN numa vítima de crimes sexuais e dizer isto é ADN russo? Como? E como é que se consegue confirmar que um testemunho, de facto, é um testemunho e ocorreu, e depois eu quero saber se houve sequer um testemunho. Mas a ONU, aquela missão da ONU, não revelou como é que chegou. Portanto, foi um discurso de 11 minutos, foi tudo partilhado verbalmente, e não há nada sobre a questão desta suposta menina de 4 anos que terá sido alegadamente violada. Volto a dizer, eu não estou a dizer que o crime não aconteceu. Eu não estive no lugar onde dizem que ele aconteceu. Nunca estive, nem sequer sei quem é a família para estar aqui a desmentir.
O que eu digo é que todos estes atos, todas estas condutas, têm de ser verdadeiramente investigadas e por uma missão mista, neutra, imparcial e que não seja conduzida por uma ou duas pessoas que têm inclinações e simpatias para uma das partes no conflito e que ainda por cima não dão hipótese de contraditório e que podem alegar aquilo que bem entenderem que o tipo de provas que lhes é fornecido através da Ucrânia. Quer dizer, isto é um pouco aquele velho provérbio africano que diz: quando a história da caça ao leão é contada pelo caçador, o leão perde sempre. Isto parece-me ser um pouco assim. Portanto, eu não estou a dizer que as coisas não aconteceram. Aliás, em conflitos militares, o que mais acontece são os crimes de guerra, mesmo crimes contra a humanidade também em determinados contextos, a utilização de pessoas como escudos humanos de parte a parte, os crimes sexuais de parte a parte. Se eu estou a banalizar isto e a normalizar e a dizer que faz parte, não, não estou. Estou a condenar e a dizer que todos os atos devem ser investigados. Agora, o que eu também estou a dizer é que não podemos só contar uma história, investigar determinados factos e apontar culpados russos. Não venham com essa, por amor de Deus, porque ucranianos temos imensos também a cometer crimes de guerra. E temos. Portanto, alguns desses crimes até são confessados à comunicação social, portanto, não venham com essa história de que os russos é que violam pessoas, os russos é que torturam pessoas, os russos é que cometem execuções sumárias, e depois parece que os ucranianos andam aqui a seguir as regrazinhas todas e que é por isso que estão a perder. As coisas não são assim. Agora, tem de ser tudo investigado. Tal como a senhora Kamala Harris, esquece, por exemplo, a senhora Kamala Harris, em tempo recorde, conseguiu chegar à conclusão que, de declarar oficialmente a abertura da época de que os russos, afinal, cometeram crimes contra a humanidade, foi num tempo recorde, verdadeiramente recorde. Portanto, o conflito vai fazer agora, no dia 24, na próxima sexta-feira, completa-se um ano desde o início da intervenção militar e a senhora Kamala Harris, em semanas, consegue chegar à conclusão de que os russos cometeram muitos crimes contra a humanidade. Quantas provas apresentou? Zero. Ela diz que tem provas, vamos esperar onde é que estão as provas. Mas como é o governo a decidir, talvez não sejam precisas provas, porque o processo pelos governos é diferente do processo judicial propriamente dito. Mas eu gostava que a senhora Kamala Harris tomasse, também declarasse oficialmente determinados tipos de crime. Por exemplo, relativamente àquilo que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. E eu começo, por exemplo, com o caso do Afeganistão contra os Estados Unidos no Tribunal Penal Internacional, sendo que nós no TPI, nós temos atualmente um procurador que tomou posse no início em meados de 2021, o Sr. Karim Khan. E o Sr. Karim Khan, que é um cidadão britânico, e é um cidadão britânico com origem que será do Médio Oriente, eventualmente também do Paquistão, pronto, mas pelo nome vocês percebem claramente que apesar de ter nascido no Reino Unido, que as suas origens são de um país asiático, predominantemente muçulmano. O Sr. Karim Khan não era sequer o preferido para ser o procurador geral do Tribunal Penal Internacional. E ele foi eleito graças ao lobby que foi feito nos bastidores por Israel e pelos Estados Unidos. Reparem, dois Estados não pactam no Tratado de Roma, ou seja, estes dois Estados não querem ser alvo da jurisdição do TPI, mas estes Estados fizeram muito lobby de bastidores diplomáticos para que Karim Khan fosse eleito o Procurador-Geral, mesmo apesar de não ser o preferido na altura. A altura preferida era um procurador irlandês. E a verdade é que acabou eleito. É curioso ver estas coisas acontecerem. E isto tudo acontece numa altura em que o TPI tinha processos pendentes, quer contra os Estados Unidos, quer contra Israel. E houve um conjunto de decisões que foram tomados ainda pela anterior procuradora, o que, de certa forma, retirou do controle do Sr. Karim Khan o poder de decidir arquivar os casos que tínhamos contra os Estados Unidos e contra Israel. E o que é caricato aqui, também no meio disto, devia ser preocupante, devia ser debatido, mas não existe interesse em debater este tipo de questões, é o facto de que o caso dos Estados Unidos contra o Afeganistão, o ano passado, com a questão dos talibãs, o ano passado não, já foi em 2021, quando em agosto de 2021 os talibãs assumiram o poder de Cabul e acabaram por controlar a totalidade do Afeganistão, o senhor Karim Khan teve a desfaçatez de vir depois, no início de setembro, dizer: bom,
O processo que nós temos dos crimes cometidos pelos Estados Unidos no Afeganistão, esse caso, nós vamos ter de o deixar agora parado durante algum tempo e vamos dar foco total no Afeganistão aos crimes que os talibãs cometeram ao longo dos últimos meses para chegar ao poder. Quer dizer, isto seria anedótico se não fosse trágico. Mas o Procurador-Geral Karim Khan, que foi eleito com o apoio dos Estados Unidos e de Israel, disse isto. E a verdade é que o processo, o caso do Afeganistão contra os Estados Unidos, neste momento encontra-se completamente parado, provavelmente será até à prescrição final, porque o TPI não vai ter coragem de desafiar os Estados Unidos nisto, mas eu gostava que a senhora Kamala Harris falasse, por exemplo, uma coisa que eu vou partilhar aqui convosco e que acho que deve ser partilhado. E deve ser partilhado porque, deixa-me só ver como é que eu consigo. Muito bem. Então, deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos. Muito bem. Então, ainda não consegui partilhar. Vou partilhar agora. Então, vamos lá ver uma coisa. Reparem bem nisto. Isto é a página do TPI. Isto vem desde de 12 de abril de 2019. E agora reparem bem no título desta notícia. Os juízes do TPI rejeitam a abertura de investigações relativamente à situação no Afeganistão. As pessoas rejeitam. Então, mas o TPI anda a investigar isto durante tantos anos e o TPI depois vem rejeitar a investigar. Os próprios juízes vêm colocar anos de investigação de lado. Então é o seguinte, o que é que se passou aqui? A procuradora do TPI, a senhora gambiana Fatou Bensouda, que já deixou funções, ela tentou abrir investigação aos crimes que foram cometidos. E o que aconteceu depois na prática foi que os juízes do TPI rejeitaram que o caso pudesse ser aberto, alegando que, embora os próprios juízes reconhecessem que foram cometidos crimes e que esses crimes eram graves, que já tinha decorrido muito tempo desde o início da avaliação do caso pelo TPI, portanto já tinham decorrido cerca de 11 a 12 anos, e que a mudança política no país para um governo ocidental, diga-se, sugeria que um processo a ser investigado neste caso não servia, eu passo a citar, um processo nesta altura não serviria os melhores interesses da justiça. Portanto, foi esta a decisão que foi tomada, está aqui alguns por aqui, tenho de vir assim que é para ser mais rápido, aí está. Então, os juízes decidiram que uma investigação à situação no Afeganistão, neste momento, não serve os melhores interesses da justiça. Portanto, que nome é que nós podemos chamar este tipo de juízes? Foram cometidos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tudo, mas neste momento, se calhar, não é uma boa altura para nós investigarmos isto. Temos lá um governo ocidental, já passou tanto tempo, quer dizer, mas quando falamos do Bosco Ntaganda, do Joseph Kony, quando falamos daqueles que são considerados a raia miúda e que são milicianos e que cometeram já crimes há quase 20 anos, isso não há problema. Encarcerem-nos até ao resto dos dias deles. Agora, crimes cometidos no Afeganistão, isso não é muito simpático. Não é muito simpático, portanto, na altura, a quem tomou esta decisão foi de 2 para 1. Foi de 2 para 1, nomeadamente uma juíza japonesa, um juiz italiano e depois tivemos um juiz congolês. E é para vocês verem como é que efetivamente estas coisas funcionam. Mas, igualmente interessante neste caso, eu gostava que a senhora Kamala Harris também fosse tão expedita para comentar este mesmo caso. Ora bem, nós vamos aqui. O curioso é que a procuradora, depois de ter esta decisão do Tribunal de Instrutório, a procuradora recorreu e a segunda instância admitiu a investigação pelo TPI, referindo que o critério, no sentido de dizer que a investigação não serve os melhores interesses da justiça, reparem bem, o que foi considerado foi que isto nem sequer é um critério de admissibilidade de investigações e que não está em lado algum do Estatuto de Roma. E eu vou dar-vos aqui, eu depois poderei partilhar naturalmente todos estes dados, porque isto é tudo público, como veem, mas vamos ver aqui o ponto 34. Vocês veem aqui o ponto 34, portanto, vejam bem. A Câmara de Recursos sublinha que o artigo 15 do Estatuto de Roma não refere os interesses da Justiça, nem sequer o artigo 53 do Estatuto.
Portanto, o artigo 15, número 4 do Estatuto, requer uma Câmara de Instrutória, um juiz de instrução, para determinar apenas se existe uma base razoável para avançar com uma investigação. E se o caso parece recair ou não sob jurisdição do TPI. E, de repente, temos aqui juízes que decidem fazer direito para conseguir enterrar o processo. E isto aconteceu no caso do TPI. E no caso do Afeganistão, curiosamente, isto acontece logo num caso destes. Não acontece num da República Democrática do Congo, não acontece num do Uganda, não acontece isto em lado nenhum, só acontece nestes. E, portanto, vejam que os próprios juízes disseram que a Câmara de Recurso diz que conclui que o juiz instrutório errou ao decidir que uma investigação à situação do Afeganistão neste momento não serviria os interesses da justiça. Portanto, isto é inventar direito com o intuito, claro, de conseguir enterrar uma investigação que existe sobre uma determinada parte. E agora perguntam vocês, bom, mas afinal, o que é que está aqui em causa num processo desta natureza que agora o procurador Karim Khan acabou por ter e acabou por herdar e acabou por deixar de lado por não ter interesse? Vejam bem, esta é a acusação inicial, ou seja, é aquilo que elenca o conjunto de crimes que foram cometidos pelas partes em conflito. Reparem que, relativamente a crimes cometidos pelos talibã e por outro tipo de grupos armados, temos, além de crimes contra a humanidade, temos também crimes de guerra. E chegamos aqui a 30 e tal páginas, mais ou menos, de crimes cometidos, supostamente cometidos pelos talibã e também cometidos por outros tipos de grupos afiliados. Mas depois reparem que nós temos, nos crimes que foram cometidos pelas Forças Armadas do Afeganistão, que foram criadas já com um governo pró-Ocidente, nós temos o elenco e os crimes cometidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e por elementos da CIA, começam na página 78, e isto ainda não está pormenorizado, mas começam na página 78 e acabam na página 125. 125 não, 129. Portanto, como vocês veem, nós estamos a falar aqui de mais de 50 páginas. Cerca de 50, mais de 50 páginas, quase 50 páginas, mais coisas, menos coisas. Com o tipo de crimes que aqui estão associados. Agora reparem o tipo de crimes que aqui estão envolvidos e que são imputados às Forças Armadas afegãs e também à CIA e aos militares dos Estados Unidos. Tortura e tratamento cruel, atentado contra a dignidade, violência sexual, tortura outra vez a questão da dignidade, atentado contra a dignidade das pessoas, violação e crimes sexuais, o facto de estar massificado o tipo de atos cometidos, as questões das interrogações que foram feitas, os interrogatórios que foram feitos, e outro tipo de atos que acabam por entrar aqui. Bom, a meu ver, eu não tenho grandes dúvidas sobre quem é que acaba por cometer, qual é a importância que muita gente tem em querer arquivar crimes desta natureza. Portanto, acho que é bastante perceptível qual é que é aqui a motivação e qual é que é o interesse. Eu pergunto à senhora Kamala Harris, ao fim destes anos todos, quando é que o governo dos Estados Unidos declarou o que quer que fosse, ou determinou o que quer que fosse, relativamente aos seus próprios soldados e às Forças Armadas afegãs pró-ocidentais que cometeram este conjunto de crimes no Afeganistão. E aqui até tem uma particularidade, é que os Estados Unidos estavam no terreno, ou seja, nem sequer precisam que seja a Procuradoria-Geral do Afeganistão a dar a prova como acontece na Ucrânia. Ou seja, e não há interesse. E não há aqui qualquer tipo de interesse por parte da senhora Kamala Harris em falar disto. A senhora fala nas crianças que foram abusadas sexualmente. Bom, e sobre as crianças afegãs, o que é que a senhora Kamala Harris tem a dizer e quando é que fez justiça? Um outro caso igualmente curioso é aquele que diz respeito a Palestina e Israel. E é curioso que nós ainda não chegámos à fase em que se tornou público o conjunto de crimes que foram cometidos, quer pelo lado palestiniano, quer pelos militares israelitas. Mas a verdade é que temos andado imensos anos a discutir se a Palestina é um Estado, se é um Estado a nível global, se é um Estado para efeitos de Tribunal Penal Internacional, ou se não é Estado e, portanto, o Tribunal não pode ter jurisdição sobre aquele Estado. E a verdade é que, por exemplo, começou nos alemães,
Na Alemanha, a Alemanha fez muita força para arquivar o caso contra Israel, como sabem, tem uma dívida histórica para com Israel, eles próprios assumem isso de forma oficial. Os alemães fizeram muita força para arquivar os crimes cometidos pelos israelitas neste tipo de caso, e, claro, por consequência e quase por arrasto, iriam também ser arquivados os casos contra a Palestina, mas o objetivo aqui é, pelo menos, matar o corpo de crimes para uma das partes. O grande problema deles todos é que, para matarem os crimes para uma das partes, vão ter de matar também para a outra parte, que se calhar até interessaria que fosse feita nesta perspectiva destes países, uma certa justiça. Pronto, isso claro que interessaria. Mas aquilo que eu posso dizer neste momento é que ainda nos encontramos aqui a discutir se Palestina é um Estado, se não é, não sei o quê e tal. E só agora que isto vai demorar muito tempo até avisar verdadeiramente as forças militares israelitas e considerar, por exemplo, até a questão dos colonatos, que é outra enormidade que ainda na passada semana Israel veio legalizar mais um conjunto de colonatos que são crimes de guerra, não há a menor dúvida disso, que são crimes, se tratam de crimes de guerra. Eu não vejo a senhora Kamala Harris a dizer rigorosamente nada relativamente a Israel, nem relativamente à forma como este processo está a ser tratado no TPI. Portanto, então, mas a senhora Kamala Harris não tem nenhuma evidência que permita responsabilizar e determinar o que quer que seja sobre Israel, mas sobre a Ucrânia e sobre a Rússia já tem. Ainda por cima só para incriminar a Rússia. Percebem o tipo de justiça made in USA que é feita? É um pouco esta. Mas eu vou mais longe e vou para mais um caso, porque a senhora Kamala Harris ignorou completamente, tal como a administração Biden no seu todo, ignoraram completamente. Ora bem, é outro caso no TPI, que é o caso que opõe o Iraque ao Reino Unido. Reparem que o caso já nem sequer investigado, já foi arquivado. Apesar de várias denúncias nesse sentido, tinha sido arquivado uma vez, depois voltou a ser reaberto e agora voltou a ser arquivado. Então agora, pasmem-se. O TPI, por um lado, nem sequer analisou a hipótese do crime de agressão cometido a propósito da intervenção no Iraque por um motivo simples. É que a jurisdição sobre o crime de agressão, de facto, só surgiu muito mais tarde, já surgiu no final da década de 2010, já surgiu nessa altura, portanto o TPI não tinha jurisdição para investigar uma intervenção militar no Iraque, por mais ilegal e ilícita que ela tenha sido, porque ocorreu em 2003 e por aí fora. Mas o que preocupa nem é isto, o que preocupa é que o TPI, neste caso concreto, considerou que havia razões suficientes para acreditar que foram cometidos crimes de tortura por militares e cidadãos britânicos contra civis iraquianos e até que nenhum dos agressores veio a responder em tribunal, apesar dos anos e anos de morosidade. Eu vou até mostrar-vos, uma vez mais aqui, num documento que posso partilhar convosco, porque esperem que eu vou-vos mostrar aqui. Olha lá. Então estamos a falar de 184 páginas e agora vamos ver o ponto. Bem, é melhor procurar assim, porque senão nunca mais sai daqui. Quer dizer, vamos lá ver. Bem, parece que realmente não vou ter outra hipótese e vou mesmo ter de andar por aqui abaixo até ao ponto 493, que estará alguns. E 443, estamos cá perto. Ora bem. Exato. Reparem bem no que é que concluem estes juízes. Em termos de objeto sob jurisdição do TPI, uma avaliação preliminar demonstra que existe uma base razoável para acreditar que vários crimes foram cometidos pelas Forças Armadas do Reino Unido contra civis iraquianos sob detenção. Pois diz, isto inclui os crimes de guerra de homicídio, tortura, violação e outras formas de violência sexual e outras formas de tratamento degradante ou desumano e até tratamento cruel ou até atentados contra a dignidade pessoal. Isto está aqui dito, não deixa margem para dúvidas que isso assim seja. Agora reparem mais, porque eles vão mais longe e dizem mais qualquer coisa. Aqui diz, a morosidade do processo interno no Reino Unido que se arrastou durante mais de 10 anos,
e envolvendo a análise de milhares de alegações, não resultou na condenação ou na ida na entrega para julgamento de um único caso. Isto foi um resultado que privou as vítimas daquilo que se pode chamar como sendo justiça. E depois, aquilo que acabam por verdadeiramente, aquilo que acaba por verdadeiramente acontecer neste caso concreto é que o TPI, apesar disto tudo, vem concluir que, vamos ao ponto 503, o TPI conclui que tendo sido exausto, ou tendo sido percorrido todas as saídas possíveis e a título interno e com base na informação que foi obtida, o gabinete do TPI determinou que a única decisão apropriada é encerrar esta avaliação preliminar e notificar os envolvidos aqueles que deram comunicações. Pronto, e aqui está. Basicamente foi assim que se resolveu, ou seja, temos provas e existe uma base razoável para acreditar que foram cometidos crimes. Estes crimes foram cometidos no Reino Unido, vão servir para condenar militares do Reino Unido até por homicídio e crimes sexuais, mas como no Reino Unido a justiça já tentou tudo aquilo que estava ao seu alcance e foram esgotados todos os recursos internos, então nós entendemos que é por bem enterrar este caso. E assim se faz a justiça internacional. Como podem ver, o que é que a senhora Kamala Harris ou a administração Biden têm a dizer sobre este caso? Quantas sanções e quantos cidadãos do Reino Unido é que levaram julgamento até hoje por este caso, sobre o qual existem várias acusações, existem vários elementos que permitem julgá-los, mas que afinal ninguém pode levar. Ou seja, zero. Mas, finalmente, e aqui quase para acabar, a senhora Kamala Harris esquece também dos atos que os Estados Unidos cometeu no Iraque. E eu vou dar apenas aqui alguns deles. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é de frisar a questão clássica de Guantánamo, porque além de se tratar de uma ilha cubana, é uma ilha de Cuba, que está ocupada pelos Estados Unidos há décadas, até aos dias de hoje, os tratamentos que enfrentaram muitos dos detidos que estiveram em Guantánamo nem sequer chegaram a ter, muitos deles, acesso a um julgamento ou acusação ao fim de quase 2 décadas. Isto só vem demonstrar a gravidade dos atos que foram cometidos contra os mesmos. Mas a senhora Kamala Harris não se conhece rigorosamente nenhuma posição, também ninguém se preocupa, porque o objetivo durante a campanha eleitoral e tudo mais era impedir que Trump fosse eleito. E tudo o que viesse era bom. Aí está, a senhora Kamala Harris, não sei qual é a posição dela sobre Guantánamo, de certeza absoluta, mas deve ter ali uma tirada qualquer meio woke para poder disparar cá para o exterior. Mas, vamos a outro ponto. O massacre de Haditha, que até fizeram um filme depois sobre isto. Ou seja, em 2005, um grupo de fuzileiros assassinou 24 civis iraquianos. E estavam incluídas crianças, incluindo crianças com 1 ano de idade. Um dos fuzileiros foi absolvido e os outros 6 nem sequer chegaram à fase da absolvição. Tiveram as queixas todas retiradas. O que é que a senhora Kamala Harris tem a dizer sobre este massacre de Haditha? Não sabemos. Mas também não determinou nada relativamente aos seus cidadãos nacionais. Abu Ghraib, entre 2003 e 2004, nós tivemos militares dos Estados Unidos que torturaram, violaram e assassinaram até iraquianos detidos sob qualquer tipo de suspeita que na altura se entendesse, porque este foi outro aspecto muito controverso, para utilizar um eufemismo. Um aspecto controverso foi que os Estados Unidos podiam utilizar todo o tipo de... sempre suspeitassem que podiam estar em perigo, os Estados Unidos, os militares dos Estados Unidos poderiam fazer uso de fogo e da força letal. E a verdade é que entre 2003 e 2004, os militares dos Estados Unidos torturaram, violaram, assassinaram iraquianos que estavam detidos sob qualquer suspeita na prisão de Abu Ghraib. 36, de acordo com factos que foram passíveis de ser apurados, 36 destes reclusos morreram de causas naturais e de homicídio, e outros 27 morreram por vítimas de ataques de morteiros, quando os Estados Unidos também foram atacados ali. Ou seja, colocar prisioneiros de guerra em locais onde eles podem ser visados por fogo do inimigo é também isto um crime de guerra. E os Estados Unidos, claro, fizeram
Mas, para vocês terem um exemplo de como é que isto tudo acabou, vocês lembram-se daquelas imagens, os reclusos ou os presos completamente despidos, havia um até que fazia assim como se fosse um formato de cruz, com um barrete por cima, quase como se fosse o KKK, outros tinham uma trela atada ao pescoço, depois havia uma série de outros que ficavam todos amontoados para fazer a pirâmide humana, houve até uma série de crimes sexuais também que ficaram fotografados, cometidos pelos militares dos Estados Unidos em Abu Ghraib, e agora vamos ver o balanço de tudo isto. Ora bem, desde logo a famosa militar que aparece nas fotografias com um iraquiano preso por uma trela ao pescoço, como se fosse um cão e todo nu, e deitado no chão, essa militar chama-se Lindy England. E sabem qual foi a pena de prisão que ela teve por todos os crimes que foram cometidos ali em Abu Ghraib? 3 anos de prisão. Cumpriu apenas 1 ano e meio. A senhora Meghan Ambul foi expulsa, também visada neste processo, foi expulsa do exército e a pena que teve foi, além de ser expulsa do exército, perder metade de um salário. O outro militar, Jeremy Sivitz, foi condenado a 1 ano de prisão. A militar Sabrina Harner, uma das militares também que apareceu em fotografias, estas fotografias também foram muito icónicas, que era de um cadáver de um indivíduo que se julgava ter cometido um atentado terrorista na altura lá no Iraque, e uma vez já assassinado depois de ter sido torturado, aparece a senhora encostada ao cadáver dele e a fazer assim para a fotografia e a sorrir. Esta senhora, esta militar, foi condenada, sabem a quanto? A 6 meses de prisão. E foi defendida ainda por parte das suas altas hierarquias militares, das autoridades militares, que a senhora, coitada, não tinha experiência como guarda prisional, e é por isso que se tiram o cidadão comum, mesmo sem experiência como guarda prisional, além de ajudar à tortura e aos crimes sexuais, tira fotografias com cadáveres de quem acabou de morrer após tortura assim. E ao mesmo tempo, também houve quem disse que a senhora estava sujeita a muito stress, como aliás as fotografias acabam por mostrar que ela estava sujeita a muito stress também no momento em que tirou aquelas imagens. Depois tivemos outro, que foi o Ivan Frederick, que foi condenado a 8 anos de prisão e cumpriu apenas 4, apesar de ter participado em crimes de homicídio, tratamento desumano, tortura, tudo mais. E Charles Granner, que era basicamente entendido como sendo um dos mentores de todos estes abusos, como se fosse um dos chefes de todos aqueles que estão ali, foi condenado a 10 anos e cumpriu 16 anos e meio. Portanto, por aqui vocês veem como é que funciona a justiça. Senhora Kamala Harris, o que é que quer dizer sobre isto? Acha isto correto? Acha isto justo? Bom, é melhor ficar calada e não arranjar problemas a nível interno, mas vamos julgar e vamos determinar os crimes contra os russos. Depois tivemos ainda outro caso também no Iraque, e isto é apenas a última referência, porque eu poderia citar inúmeros. Vocês lembram-se quando uma altura em que foi discutida a tática do submarino, que era de mergulhar, uma forma de tortura, que era mergulhar os presos sobre a água, estar ali na fronteira do afogamento, com quase entrada em estado inconsciente, e um conjunto de outras estruturas também que foram feitas. Ora bem, estas estruturas foram consideradas legítimas através de algo que se chamava na altura dos chamados memorandos da tortura, ou torture memos, ou memos of torture, eu não sei como é que é, mas acho que era memos, torture memos, acho que era assim. E que foram escritos nada mais nada menos pelo senhor John Chun-Yu. Quem é este senhor? Era assessor do Procurador-Geral dos Estados Unidos. E aquilo que ele fez foi basicamente publicar uma série de os memorandos da tortura, que tinham 48 páginas, onde o senhor fazia uma dissertação para justificar uma interpretação extensiva das leis internacionais, nomeadamente das Convenções de Genebra, para privar quer os talibãs, quer os iraquianos de direitos como se fossem prisioneiros de guerra. Portanto, e esta posição foi justificada com base naquilo que na altura se entendia que era a guerra contra o terrorismo. E como os Estados Unidos estavam a ser alvo de forte pressão interna para fazer alguma coisa, então entendeu-se que afinal tudo era possível porque se estava a combater no quadro do combate ao terrorismo e como tal os talibãs não são um Estado e os iraquianos, cidadãos que são detidos também não pertencem ao Estado, então podemos fazer tudo, porque eles não têm direitos, nem sequer se consideram prisioneiros de guerra. Onde é que está esta gente toda, senhora Kamala Harris? E onde é que está a administração Biden a fazer justiça perante todas estas pessoas? E
isto, muito sinceramente, me faz crer que ahm, estas coisas fazem-me alguma confusão. Tenho de fazer alguma confusão, enquanto cidadão. Estas coisas fazem-me confusão enquanto. ahm, Estas coisas fazem-me confusão enquanto até cidadão, porque eu vejo a vice-presidente de um Estado que ao longo de décadas tem cometido atrocidades atrás de atrocidades. Eu podia até falar de por que motivo é que os Estados Unidos não têm qualquer tipo de reação relativamente ao poder na altura de François Sarkozy, que autorizou a intervenção na Líbia. A intervenção na Líbia à margem daquilo que foi negociado no Conselho de Segurança. Portanto, logo, um ato de agressão ilegal e ilícita à luz do direito internacional. Onde é que está? Ou seja, e de repente, a senhora Kamala Harris pode dar exemplos da Jugoslávia, pode dar exemplos de todo lado ao longo de décadas. Ainda por cima, temos ainda uma particularidade. É que os crimes de guerra não prescrevem. Portanto, daqui a 40, 50, 60 euros, 60 anos, daqui a 40, 50 ou 60 anos, nós poderemos ter ainda pessoas que possam responder por crimes de guerra, porque os crimes de guerra são imprescritíveis. Logo por aqui, isto impõe um dever e uma obrigação sobre a vice-presidente Kamala Harris de denunciar todo este tipo de crimes que ela própria sabe que os seus militares cometeram e que outros estrangeiros também cometeram contra diversos povos. Isto está documentado. Portanto, aquilo que eu pergunto é, vale a pena termos aqui a senhora Kamala Harris a ser bastante aplaudida, porque disse que os Estados Unidos determinaram oficialmente que a Rússia cometeu crimes de guerra. Mas estamos a brincar. Mas quem é a senhora Kamala Harris para fazer para tirar essa conclusão e para dizer que vai levar a juízo os autores e as hierarquias que decidiram o que é que foi? Bom, basicamente, isto era o que eu tinha para vocês hoje, para vocês perceberem como isto foi uma conferência de segurança de Munique, que se visa, a partir de mostrar ao exterior que a comunidade internacional está toda unida num mesmo fim, mas não está unida quanto aos meios e está longe de estar unida até quanto a um conjunto de outros aspectos, mas o que é certo é que tivemos uma plateia muito efusiva, disposta a aplaudir, e um conjunto de jornalistas e de elementos da comunicação social muito disponíveis e muito aptos para bater palmas e para veicular apenas um sentido único sem colocar muitas questões, porque os outros já sabemos, os outros são todos putinistas. Sempre que se questiona alguma coisa, são todos putinistas, ou são todos pró-Rússia, ou todos pró-Kremlin. Portanto, já nem adianta nós questionarmos sequer uma coisa dessas. Ora bem, eu agradeço desde já a todos aqueles que foram deixando os vossos comentários ao longo deste direto. Eu agradeço a todos que deixaram questões, fizeram observações, deixaram também dúvidas, o que quer que fosse. E também agradeço a todos aqueles que têm feito ao longo dos últimos tempos contributos a nível financeiro, nomeadamente através do YouTube, através também do MBWay, através do Revolut, através do PayPal. Portanto, eu agradeço a todos por isso. As pessoas que me têm feito os contributos através do Revolut, do PayPal e do MBWay, não me levem a mal eu não dizer aqui o vosso nome, mas eu não sei se as pessoas autorizam que eu diga aqui o nome. Se as pessoas me fazem o contributo por aquele meio, eu não quero vir aqui dizer o nome de alguém que se calhar não quer ver o seu nome ser aqui frisado, mas sintam que eu desde já naturalmente vejo a maioria dos nomes que realmente lá estão. Agradeço por tudo aquilo que fazem. E pronto, e basicamente eu agradeço-vos também os gostos que deixam nos directs e que deixam no canal, que são extremamente importantes para que o canal possa ser promovido e possa ser divulgado. Agradeço as partilhas que fazem também do canal e dos directs. E a senhora Susana Rodrigues, só uma última pergunta, a senhora Susana Rodrigues diz, acha que Taiwan será a seguir? Estaria o Ocidente a fazer força para sustentar duas intervenções? Acho complicado o próprio Ocidente ter capacidade para fazer uma coisa dessas. E o dia em que o Ocidente fizer, então aí isso significará que perderá definitivamente a China para tudo. E o Ocidente ainda quer ter aqui uma margem de manobra que possa tentar explorar com os chineses. Pois aqui, o Sr. Filipe Damasceno diz aqui a questão do Jordan Peterson, quem sabe, se não estará cá, será muito bem-vindo, se ele estiver disponível para cá vir, é sempre muito bem-vindo e acho que será de muito interesse nós podermos conversar
a este respeito. Portanto, na próxima terça-feira, eu recordo que às 9 horas da manhã, muito obrigado a todos aqueles que vão deixando essas palavras, às 9 da manhã teremos aqui uma ligação direta no meu canal para o discurso de Vladimir Putin, que Vladimir Putin vai fazer o célebre discurso à nação no próximo dia 21, e teremos aqui uma tradução em simultâneo dada pelo meu canal, para se ter a certeza de que as traduções que são feitas não são traduções marteladas, por assim dizer, ou que são selecionadas as partes dos discursos que se pretende. Portanto, terei aqui então essa possibilidade para que toda a gente possa ouvir e com imagens a partir da televisão russa. Portanto, eu agradeço imenso a todos. E depois, mais tarde, com certeza, colocaremos as legendas no discurso em causa. Eu agradeço a todos, faço votos de uma boa noite para todos e também votos de uma excelente semana e até uma próxima.